E aí, por que pensar, estudar Jung como uma jornada, né? A jornada do herói, né, ela é marcada por vários desafios de transformação, né? E eu acredito que estudar Jung, aprender psicologia analítica, também é um movimento nessa direção, né? Porque, primeiro, que é um encontro com o desconhecido, né? A psicologia analítica, ela é, não à toa leva o nome também de psicologia complexa, né? Porque ela é complexa, não apenas dos complexos, mas ela é difícil, né? Ela não é simples de ser entendida, né? Ela tem muitas nuances, muitos pormenores que às vezes tornam difíceis a compreensão de alguns conceitos e de alguns elementos, né? Então, eu penso como uma jornada justamente porque, assim como o herói, né? E aí, no caso aqui, a gente está usando o Link como exemplo, que é um herói especialista em jornadas, né? Enfim, cada jogo é uma nova jornada. Assim como o herói, né? Quando a gente começa a estudar Jung, tem esse chamado para estudar Jung, seja lá de onde ele venha, a gente vai passar por muitas provações, né? A gente vai passar por muitas dificuldades, a gente vai esbarrar com termos que são complicados, a gente vai esbarrar com um movimento, né, que é um movimento muito peculiar da escrita do Jung, que é a escrita do Jung, ela já reflete a própria prática, né? E o que eu quero dizer com isso? A escrita do Jung já é dialética, né? Então, às vezes você vê Jung falando bem de algo, aí daqui a pouco ele fala mal daquilo e aí depois chega numa conclusão, né? Vai tendo uma movimentação do desenvolvimento do conceito, né, para que ele chegue na formulação que ele quer, né? Então ela já é dialética, a escrita do Jung já é dialética, já é um reflexo da própria prática. E isso por si só, às vezes, é difícil de entender, né? Principalmente quando a gente sai de um contexto da psicologia, né, pensando a psicologia como um todo, que muitas vezes busca explicações muito concretas e racionais para algumas coisas, e a gente se depara com um escopo teórico, né, com uma epistemologia psicológica, que abre espaço para o desconhecido, né, para o inconsciente, abre espaço para o que não se vê, não se sabe, não se conhece, né? E isso requer da gente também um certo grau de coragem para olhar para o nosso próprio inconsciente, né, principalmente no lugar de analista, né, ou de terapeuta, né? Pegando a fala do Marlon mais cedo, assim, né, do terapeuta e do analista, né? Mas, enfim. E por que, então, essa jornada é uma jornada com obstáculos, né? Como eu já falei, a gente vai esbarrar com termos, a gente vai esbarrar com dificuldades de entendimento. Uma das maiores dificuldades para mim em Jung, né, até porque eu tenho TDAH, são as notas de rodapé gigantescas, assim, porque tem nota de rodapé que vara 3 páginas afora, e aí se eu vou ver uma nota de rodapé dessa, já me perco todinho no texto, completamente. Então tem várias dificuldades que podem aparecer nessa jornada, né? E tal qual o herói, a gente tem que superá-las, né? De alguma maneira. A gente precisa se pôr em movimento, porque o estudo do Jung, ele é, na verdade, também um processo de autotransformação, né? Assim, no sentido de que a gente vai ganhando mais consciência sobre aspectos inconscientes, né? Quanto mais a gente alarga esse nosso conhecimento. Obviamente que não se trata apenas de conhecimento, né? Se trata de vivenciar e experienciar esses elementos também. Mas no sentido de que se a gente adquire mais saber, né? Se esse ego e essa consciência se alargam de alguma maneira, a gente vai ter muito mais probabilidades de aprender, de entender e de compreender melhor aquilo que está sendo dito, né? E o que dá para esperar dessa jornada junguiana, né? A jornada junguiana é uma jornada cíclica, né? Assim, você vai ler, reler,
voltar em vários textos, vai ter que, de alguma forma, estar disposto, né, a abdicar daquilo que você acha que sabe, às vezes, né, porque estudar Jung eu vejo como um exercício de humildade muito grande, assim, às vezes você tem uma convicção já, um entendimento de algo e depois, quando você vai reler, você percebe que talvez aquilo pudesse ser ampliado, né, pudesse ter um entendimento muito maior, um entendimento muito mais amplo. Então, tudo isso faz parte, né, do que a gente pode esperar dessa jornada, mas a gente pode esperar transformação também, né? A gente pode esperar movimento psíquico, né? A gente pode esperar não ser mais o mesmo, porque sem querer cair num papo de junguiano esquizomístico e papo de autoajuda e os caralho, mas estudar Jung te muda, assim. Estudar Jung te muda, né? Porque você começa a ter uma percepção de si mesmo que é muito diferente do que quando você não conhece ou não entende os mecanismos psicodinâmicos, a dinâmica da psique, como essas coisas às vezes são compensatórias, às vezes como os sintomas têm função, né? Então são muitas coisas que podem aparecer no meio dessa jornada e que não são tão simples de entender, né? Uma coisa que eu acho importante de pensar quando a gente pensa jornada, né, é que a jornada é um processo, jornada do herói, especialmente, né, o monomito do herói, é um processo com início, meio e fim, né? Mas a jornada junguiana não tem fim, né? Porque assim como o mito do herói, depois do retorno, sempre existe uma nova aventura, né? É normal endoidar na individuação, porra, se não endoidar, não tá individuando. É, então, nesse sentido, quando a gente vai estudando Jung, né, e aí aqui eu não falo para colocar Jung no lugar de guru, não, como muita gente faz, né, do Jung personalidade humana, esse grande mago que atravessou e desvendou os segredos do inconsciente. Eu falo do entendimento prático da teoria, né, e esse entendimento prático da teoria ele só vem na análise, né, assim, a real é essa, né, você só entende como as coisas de fato funcionam quando você está no processo de análise, né? Senão é só elucubração, é só fantasia, é só pensamento, né? E aí essa jornada junguiana é uma jornada sem fim, né? É uma jornada que vai sempre recomeçar, assim como a jornada do herói, né? Ela sempre tem recomeços porque sempre tem novas possibilidades. E se a gente pensar que num processo de individuação, esse desenvolvimento da psique, né, vai estar num dinamismo constante, vai estar sempre de alguma forma tentando se expandir, se desenvolver, né, a chance de que você precise, precise não, de que você possa utilizar esses conceitos de alguma forma para a sua própria vida é muito grande, né? Assim. Eu estava olhando para o chat aqui, me perdi, desculpa. Eu já vou responder o chat, tá, gente? Deixa eu só fechar essa ideia aqui. Então, estudar Jung é uma jornada sem fim, porque a gente sempre volta, né, de alguma forma para o início, e esse início traz um novo desafio, esse início traz um novo começo, esse início traz uma nova possibilidade, esse início traz uma nova chance, né? Traz uma nova potência, traz um novo caminho.